Fala pessoal, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Papo Católico, né, o podcast Papo Católico. Tá? Hoje eu estou aqui com duas convidadas mais que especiais, né, para poder estar aqui comigo, para a gente poder fazer a leitura de um salmo, Salmo 90, um salmo muito importante, muito especial. Né? Como todos já sabem, esse mês de setembro, aqui no Brasil, ele é o mês da Bíblia, tá? Instituído pela nossa igreja aqui no Brasil. Então a gente está fazendo uma sequência de gravações falando sobre a Bíblia, lendo alguns salmos, né? Então estamos dando ênfase a esse mês que é muito importante, né? Que é o mês da palavra do Senhor escrita, onde a gente precisa ler e daqui tem muitas sabedorias, né? Muitas graças, muitas bênçãos. E vou apresentar aqui minhas amigas que hoje estão aqui comigo nessa empreitada maravilhosa, né? Começar aqui pela minha amiga Daiane. Tudo bom, Daiane? Tudo jóia. Você quer se apresentar para o pessoal? Quero. Bom, meu nome é Daiane, né? Eu sou membro do acampamento Ágape, tenho 22 anos. E fui convidada pelo Diego a esse desafio. Topei. Bora. Maravilha, Daiane. Muito obrigado, viu, por você estar aqui com a gente hoje, tá? Tenho certeza que vai enobrecer muito aqui o nosso episódio, o nosso programa, né? Seja muito bem-vinda. E também estamos aqui com a tia Maria. Quem não conhece, tia Maria Toffoli. Né, tia, muito obrigado, tá? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast Papo Católico. A senhora quer se apresentar para quem ainda não te conhece? Então, todo mundo me conhece por Mariquinha, né? Mas meu nome é Maria Toffoli, né? Isso. Mas eu participo do cursilho jovem, né? Sou tia. Participo do acampamento, sou tia e sou do cursilho de casais. E sou da equipe do dízimo. Maravilha. Tia, eu tenho certeza que a senhora enriquece muito, muito, muito a nossa comunidade aqui, a nossa igreja, tá? Seja muito bem-vinda. Né? Muito obrigado por estar hoje aqui enriquecendo o nosso programa, o nosso podcast. Né? A gente agradece demais. Né? E vamos começar então hoje um pouco diferente, né? Vamos fazer aqui uma oração, pedindo para o Espírito Santo nos abençoar e conduzir aqui nossas palavras, né? Nossos corações, para que a gente possa fazer um bom entendimento aqui do Salmo 90, que é um salmo muito bonito, né? Ele merece todo esse cuidado. Né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, acho que agora a gente já está preparado. Pessoal, vamos meio que ser direto ao ponto hoje, né? Então vamos começar já fazendo a leitura do Salmo. Na minha Bíblia aqui é Salmo 91, tá? Tá entre parênteses o 90. E a nossa amiga Daiane vai fazer aqui a leitura para a gente. Confiança. Tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sobre suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, e nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio. Escolhete por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque os teus anjos ele mandou, que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e sobre víboras andarás, calçarás aos pés o leão e o dragão, pois que se uniu a mim, eu o livrarei, e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei, na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.
Que lindo esse texto, né? Muito bonito. Que lindo esse texto. Né? Vocês querem já começar já levantando algum ponto que vocês acharam mais bonito, né? É interessante ver que parece que é como se fosse assim, é o narrador, né, falando, mas também tem a primeira pessoa falando. Né? Aqui no finalzinho aqui fala assim, ó, quando ele me invocar, eu responderei. Né? Provavelmente essa aí deve ser a voz do Senhor já falando já, né, com o autor aqui desse salmo. Tem uma frase aqui que me marcou bastante, que é o versículo 14 aqui, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. E esse versículo aqui, ele está na medalha das duas cruzes, não sei se vocês conhecem, mas a medalha das duas cruzes, ela tem de um lado a medalha de São Bento e do outro lado esse versículo aqui, né? E a medalha das duas cruzes, ela funciona que quando você está sendo atacado de fora, você vira o lado de São Bento para fora, e quando é no seu interior mesmo, você vira São Bento para você mesmo, né? Como se funcionasse um exorcismo. E aí eu lembrei da medalha, que essa parte aqui eu acho bem bonita e bem importante, né? Porque se uniu a mim, eu livrarei e protegerei, pois conhece o meu nome. Muito obrigado, viu, por ter compartilhado com a gente. Medalha das duas cruzes. Quem não conhece, eu não conhecia, né? Vou pesquisar. Né? Então ela deve ser muito poderosa mesmo. Sim. Né? Porque São Bento ele tem uma oração poderosíssima, né? E mais ainda com esse... Ainda mais com esse salmo. Isso, com essa maneira de usar, né? Colocando essa oração para combater tanto o mal externo, né? O que nos atinge de fora para dentro, quanto às vezes o nosso próprio mal, né? Sim. Que ele tenta nos dominar e já vem daí também essa proteção. E aqui, pois se unir a mim, eu livrarei e protegerei, pois conhece o meu nome. Jesus conhece o nome da gente desde o batismo, né? Sim. Então ele protege e livra a gente de todos. E ele... Como não confiar, né? Não tem como não confiar, né, tia? E ele Graças nos chama pelo nome, né? Ele não chama eu de Dai, de apelido, né? Sim. Com outras pessoas. Ele me chama pelo meu nome. Então, Daiane, Maria, Diego. Sim. Né? Não vai chegar e falar Gusta, não. Não. Jesus, ele conhece, ele chama nós pelo nome, né? Isso é uma dádiva. Ele nos conhece de verdade, né? Talvez muitas pessoas aqui na Terra não venham nos conhecer de verdade. Enquanto isso, né? Não obstante, Jesus nos conhece no nosso íntimo. Sim. Né? Quando a gente está caindo, quando a gente está no pecado ou está quase pecando, ele sabe de tudo que a gente é capaz. Né? E muitas vezes, quando a gente está disposto a ouvi-lo, ele ainda consegue nos resgatar. Sim. Né? Muitas vezes a gente não... Ou quando a gente está no mundo, né? Vamos falar assim, quando a gente está no mundo, 100% no mundo, é difícil de você escutar a voz do Senhor. É uma voz muito distante, né? Você quase não escuta. Por mais que ele te chama pelo nome. Talvez você vai conseguir depois se arrepender daquilo, mas no momento você não consegue. E a diferença de quando você está sob a proteção de Deus. Né? Aqui no próprio Salmo já fala aqui, ó, a gente se colocar debaixo das asas dele, né? Que com as suas plumas ele nos defenderá. Eu acredito que isso aí já faz um paralelo com essa situação também, de quando Deus nos chama pelo nome. A sua fidelidade será um escudo de proteção. Isso. Quando Deus nos chama pelo nome e fala assim, filho, não é por aí. Será que você precisa realmente disso daí que você está querendo? Não que ele nos impeça, né? Mas ele já vem colocar essa reflexão. Será que isso aí que a gente quer realmente nos convém? Será que isso aí não vai nos levar para o pecado? Vai nos fazer afundar mais ainda nesse mal? Que habita dentro de nós, muitas vezes? O nosso pior inimigo somos nós mesmos, né? Sim. E a gente tem que ser verdadeiro igual Jesus foi com a gente, né? Eu acho assim, quando você vem na igreja e você é verdadeiro com Deus, você recebe a graça. A gente tem que ser sincero, porque ele vê o interior da gente. É diferente do ser humano que vê a gente por fora. Deus conhece tudo da gente, o nosso pensar, tudo. Você está fazendo uma coisa errada, você acha que Deus não está vendo, ele está vendo. Sim. E às vezes a gente tenta esconder. Então, sabendo como, que ele tá né? vendo tudo. Como que a gente vai esconder de um ser onipotente, né? De uma pessoa onipotente, onisciente, né? Que nos criou desde quando a gente não era nada, que a gente era só o pó. Como que a gente vai esconder algo dele, né? Não tem como. Ainda tem gente ainda que tem a coragem, eu acho que na verdade é fé abundante,
em falar que não acredita em Deus, né? Que Deus não existe. Mas Como é porque não? não conhece Deus, né? Sim. Quando a pessoa conhece Deus de verdade, você só consegue amar uma coisa se você conhece. Quando você ama a Deus, você conhece Ele, você ama e você não consegue viver sem. Sim. É porque ele preenche, né, tia? Sim. Tem um buraquinho dentro de nós lá, um buracão, vou falar assim logo, né? Tem um buracão que esse buraco só é Só preenchido por Deus. Às vezes a gente procura no mundo, né, e não encontra. E não encontra. Pessoas, Não aí existe. se procura na droga, procura em bebida, Sim. em prostituição, não encontra, porque é só Deus que preenche esse espaço. É na onde aqui, ó, que ele mesmo fala aqui, ó, ele deixa escrito no Salmo, ele fala em primeira pessoa isso aqui. Quando ele me invocar, eu responderei, eu o protegerei no perigo, eu o glorificarei, vou saciá-lo por longos dias e mostrarei a ele a minha salvação. Sim. Então o que acontece? Deus, ele tá ali pronto a nos atender, a gente só precisa chamar por ele. A partir do momento que a gente abrir o nosso coração e pedir o socorro dele, ele vai nos proteger, vai nos glorificar, coisa que nenhum homem vai fazer aqui na terra, Sim. ninguém. Né? Ele vai nos glorificar, vai nos saciar por longos dias, né? Ele não dá limite aqui, então acredito eu que seja por toda a eternidade, Sim. né? E mostrarei a ele a minha salvação. Né? A gente às vezes fica buscando a salvação na televisão, na internet, né? No grupo de amigos da balada. Olha, hoje meus amigos me chamaram para ir para a balada, ó, isso é a salvação. Quanto erro, quanta mentira, né? Quanta falta na verdade, de abrir os olhos, né, tia? A pessoa, na verdade, ela se envolve na ignorância. Né? Eu falo assim que as pessoas estão tampadas. Sim. Só olha para frente e não percebe o que está em volta. Não está procurando um lugar certo, né? Sim. Hoje em dia, eu acho que já perdeu meio caminho da meada, né? O pessoal não leva mais tanto a sério, assim, as questões da igreja, né? Eu acho que, principalmente nós jovens, e até mesmo tem um pessoal mais antigo que a gente vê que saindo da igreja, né? E indo procurar em outras. E não é assim. É muito triste ver o jeito que as famílias estão desestruturadas por falta de Deus. Por falta gente de Deus, brigando, né, tia? gente tendo filhos sem responsabilidade, colocando fim no mundo. E não é fácil, não é brincadeira. É uma coisa muito séria. Sem Deus, sem o alicerce, a gente não consegue. Eu tenho uma reflexão até meio pesada sobre isso daí, sabia? Né? Eu nem sei se é conveniente falar, mas eu acho que, na verdade, o maior culpado é o homem, o sexo masculino. Sabia disso? Eu acho que os homens estão deixando muito a Deus dará. Estão muito entregues ao pecado, pornografia, a bebedeira. Não que eu não beba, claro que eu bebo. Mas o que acontece? A gente não pode colocar a cachaça como nosso Deus. Sim. Né? Tudo tem um limite. Tudo né? tem um limite. Quando você perde o limite das coisas, Sim. tudo tem que ter limite. Né? A gente está numa briga constante, né? Infelizmente, desde quando nossos primeiros pais saíram do Éden, a gente vive num grande conflito da carne contra o espírito. Né? Já pararam para pensar o tanto que os vícios nos dominam, né? Eles nos dão essa angústia, essa ansiedade, essa necessidade. Isso aí é a briga da carne contra o espírito. Sim. Né? O espírito ele precisa ser livre, mas livre de acordo com as leis do Senhor. Isso. É que fala aqui, né, que tudo me é permitido, mas em tudo me convém. Sim. Então a gente tem o livre-arbítrio de fazer o que a gente quer, mas a gente tem que arcar com as nossas consequências, né? Sim. Não que Deus deixa a Deus dará, né, que nem fala. Mas a gente tem que saber que isso aqui não me convém, isso daqui é o que eu devo seguir, que é o caminho de Jesus, né? Sim. Porque Satanás, Deus tem um passo a mais, sempre vai ter, né? Sim. Mas Satanás, ele não consegue ler os nossos pensamentos. Então, ele vai pela nossa feição. Então, ele não consegue saber o que eu estou pensando, só Deus. Mas ele vai pela nossa feição. E pela nossa feição, aí ele tira e ele vai no nosso ponto fraco. Pelo que eu não sei se foi o padre Paulo Ricardo que eu ouvi falando, que eu acompanhei ele também, né? Até, inclusive, eu tenho que pagar a mensalidade, que eu não tô já bloqueando minha assinatura. Mas eu acho que foi ele que falou, e isso ficou muito assim gravado na minha mente, porque é o seguinte, ele quis dizer que os demônios, né, que vêm nos corromper, como eles não têm esse poder, e também os anjos também não têm esse poder, nem os anjos
que nos cuidam, que nos guiam, os nossos anjos da guarda, também não têm esse poder de ler o nosso pensamento. Muitas vezes eles sabem o que a gente precisa, o que é bom para a gente, mas não conseguem acessar o que a gente vai fazer, né? Nos ler ali, tipo assim, o nosso pensamento. Então, os demônios, e até mesmo os anjos também, eles trabalham até com uma espécie de marketing. Ele usou essa palavra, marketing. Parece que eu estou falando uma bobeira, né? Mas tipo assim, sabe quando você olha para alguma coisa e aí através dos olhos aquilo te leva a pecar? Sim. É esse marketing demoníaco. Porque talvez teria muito mais coisas ali para ser vista. Né? Talvez você, tipo assim, né? Vamos falar aqui como homem, né? Que, né? Às vezes você olha para uma mulher, talvez você poderia olhar no olho dela, mas não, você procura outras coisas para olhar. Né? Talvez você vê um grupo de amigos ali, você poderia, né, olhar assim, nossa, que legal, né? Um grupo de amigos não, mas você já vai com o olhar do julgamento. Olha, o que será que eles estão fazendo ali? É o julgamento, né? O que eles estão fazendo ali? O que aquele pessoal está caçando ali? Então o que acontece? Isso aí também é o demônio nos incentivando, nos vendendo essa maldade, entendeu? Essa malícia. E a gente vem comprando. A gente vem comprando. E é muito mais fácil adquirir aqui na Terra, pela nossa mente. É mais fácil você adquirir, se entregar ao mal do que ali de primeira instância ao bem. É porque vai no prazer da carne, né? Como que é isso mais gostoso, como mais que isso é prazeroso. impressionante, né? É impressionante isso. É muito mais fácil você acreditar no mal do que no bem. É muito mais fácil eu contar aqui que eu estou vendo o lobisomem lá rodando ali a praça do que eu falar que eu vi um anjo, que eu tive um contato com Nossa Senhora, né, que o Espírito Santo veio e me tocou. Ele vai falar assim, para de falar bobeira. Você está querendo aí se aparecer. Mas se eu falar que eu vi o chupa-cabra, o nego vai acreditar. Mas tem meios, eu penso assim, tem meios da pessoa evitar muita coisa. Sim. Tem lugares que se a gente evita da gente fazer as coisas erradas. Sim. Entendeu? Sim. Então, eu penso desse jeito. Tem lugar que não acrescenta nada na vida da gente. E o porquê ir? Porque tá lá, né, tia? Entendeu? É aquele ditado, né? Nunca tenha curiosidades para o mal. Entendeu? Tem muita gente que vai procurar. Acha. Às vezes tem coisa errada. Sabe? Um povo brigando lá, de soco lá. Você não contente, já tá vendo que tem a briga, você quer estar lá no meio da briga. Então. O que você vai levar ali? Porrada. É claro que se tiver no seu alcance, se for uma situação que você precisa de fato intervir, né, talvez ali um menor sendo agredido, né, alguma situação mais extrema, né, se você também sentir confiante para estar se envolvendo, se não, aciona o socorro. Mas não precisa estar lá no meio da confusão. E é o que a tia Maria acabou de falar. Olha aqui, dizer ao Senhor, sois o meu refúgio e a minha Cinderela, meu Deus, em quem eu confio, ele que te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Quer dizer, ele livra a gente das coisas erradas, mas a gente não pode ir atrás. Procurá-las, né? Procurar. Esse que a senhora falou da peste agora até é interessante, ó. Ele, ó, não temos o espanto durante a noite, né? Então não precisa ficar assustado enquanto for de noite. Sim. Não precisa. Mas também não significa que você tem que ficar caçando um lugar onde você vai tomar susto. Porque Deus deixou a noite pra gente descansar. Isso, não foi pra ficar na festa. Não. Né? Esteja em paz. Esteja procurando essa paz, né? Então, nesse momento, não precisa temer o espanto durante a noite, porque Deus estará convosco. Sim. Nem a flecha lançada durante o dia. Essa flecha a gente pode até fazer um paralelo, tia, entre a língua, a palavra, sabe? Sim. Assim, né? A flecha, literalmente, seria uma flecha, né? Mas como a gente está num tempo que é um pessoal mais civilizado, menos agressivo, vamos falar que essa flecha pudesse ser uma língua maldosa. Sim. Sabe aquela pessoa que é o sincerão? Né? Infelizmente, temos muitos amigos assim, todo mundo tem. O sincerão, ele tem um problema sério, porque ele não consegue só ser seu amigo. Ele quer te ofender. Ele quer te humilhar. Tem coisa que tem hora... Eu aprendi, foi muito difícil, mas eu tive que aprender isso. Tem coisa, tem hora que a gente não precisa falar. Isso, com certeza. Sinceridade é bom, mas depende da sinceridade. Então. Tem hora que é bom a gente... Por isso que Deus deu dois ouvidos e uma boca só, né? E eu teve um retiro que eu guardei bastante, assim, pra mim, que o ouvido mais perto de nós é o nosso mesmo. Então, assim... o que a gente fala, nós que escutamos primeiro, porque a boca está mais perto do nosso ouvido.
Então não vai chegar primeiro pra você. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, porque o ouvido mais perto da boca é o meu. Interessante, porque talvez a gente possa estar lançando essa flecha, né? Eu vi um dia um padre falando que a pessoa fala, não vou confessar, porque eu não matei ninguém, eu não roubei. Você talvez não pegou uma arma e matou uma pessoa, mas você só com a sua palavra você mata uma pessoa. Sim. Só. Quantas pessoas, né? Com a sua palavra, com a sua língua, você Sim. mata uma pessoa. Mata. Hoje em dia. A gente, na verdade, a gente não tem noção da importância que a gente tem. Sabedoria para Deus, para a gente falar. Sim. Esse é um dos mais erros meu, que eu sou... fala de uma vez. Quando vejo já falou. Quando vejo já falou. E eu tô me policiando, eu tô me cuidando e pedindo para Deus me corrigir. Pois é, tia. E às vezes a gente nem percebe, vai lá, ofende a pessoa, se cobra de razão. Sim. Aí que vem, ó, pra você ver como é que a gente é pecador no extremo. Então. O ser humano, se deixar, ele só peca. Sim. Eu falo isso aí, eu posso falar isso aí com causa de vida. Eu sou a prova disso daí. Se fosse por mim, pela minha vontade, eu estaria só pecando. Se não fosse, para mim, no meu ponto de vista, o maior instrumento de evangelização que eu conheci até hoje é o acampamento Ágape. Se não fosse o acampamento Ágape, o que eu estaria fazendo agora? Né? Sabe, que mais coisas erradas eu já não tinha feito com muito mais prazeres. Então, Diego, mas eu acho assim, a gente tem que participar do encontro, a gente tem que ir na igreja, mas a gente tem que ser verdadeiro, porque eu vejo muita gente dentro de encontro, dentro de tudo, e na rua é outra coisa. E nós temos que ser igreja dentro da igreja e fora da igreja, porque dentro da igreja é fácil você ser igreja, eu quero ver lá fora. O seu testemunho de vida. Pros de fora. Esses dias eu estava até refletindo sobre isso também, tia. Como que a gente acaba a missa numa comunhão, né? Numa alegria. Mas o momento que a gente faz ali, é a genuflexão que chama, né? Que a gente faz ali aquela reverência ali ao Altíssimo, ao Senhor Jesus. A gente sai pela porta, parece que naquele momento, parece que é como se você entrasse no portal de novo da terra. E a terra te engole na hora, ela te consome. Mas você sabe o que é isso? É o costume da pessoa. Sim. A gente tem que viver se corrigindo. A gente tem que viver se policiando. A gente tem que aprender a pôr limites em tudo que a gente vai fazer. Sim. Entendeu? É isso que eu peço todo dia a Deus, para Deus me ajudar a mudar esse jeito meu de ser. Sim. De olhar e já, a boca falar. Cada um de nós, né, tia, tem uma inclinação que nos leva a pecar. A gente é pecador, mas a gente tem que fazer de tudo para começar a pensar diferente. A gente comunga Jesus Cristo e a gente sai ali na rua e aqui que a gente vai fazer? A gente vai falar o quê? Vai falar mal dos outros ou a gente vai falar de Jesus Cristo? Quanto ele é maravilhoso e quanto ele é bom. Sim. E quanto ele transforma a nossa vida. Esse seria a primeira coisa que nossa boca devia já proclamar, né? Agora, principalmente nesse momento, né? Esse momento da comunhão, a saída da missa, a gente deveria sair com assim. Jesus dentro do seu corpo. Sim. É uma coisa muito especial. Quando a gente era pequena, a gente fez catequese e a minha mãe ensinava, quando a gente ia para a igreja, nem almoçava e nem jantava, para você ir com o estômago vazio, para a gente receber Jesus Cristo. Olha o respeito que tinha. Sim, isso faz toda a diferença, tia. Sim. Esses dias eu enchi a barriga de sorvete, ó. Vai vendo aí, quem estiver assistindo e tiver passado por isso aí, já presta atenção para você não fazer igual. Eu enchi a barriga de sorvete, cheguei na missa, eu já cheguei passando mal. Sorvete, tava sentindo o gosto do sorvete ainda. Como que você vai se concentrar no Santíssimo Sacrifício? Você fica ali naquela agoniação, você fica passando mal, fica meio que se controlando. Você não entra em comunhão, não é a mesma coisa. Né? Então tem muito significado. Tem muita gente que vem na missa e fala, eu vou na missa e volto vazia. Mas tem tudo uma preparação para você receber a palavra de Deus. Não pode vir de qualquer jeito, para você receber o corpo de Jesus Cristo. Não é brincadeira. Entendeu? Então, a gente que tem uma família que viveu a vida inteira na igreja, então meus pais ensinavam isso desde pequeno. Hoje, o que está faltando na família? O pai e a mãe levar o filho e começar a ensinar a respeitar o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Voltamos no que eu tinha falado um pouco atrás. No meu ponto de vista,
Posso até estar soando machista, talvez alguém não goste do que eu vou falar desse discurso. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que está faltando muito desse contato com o homem, o patriarca, com Deus. Porque tem muitas palavras aqui de sabedoria para o patriarca. O que ele precisa fazer para edificar a sua casa? Eu estou longe de ser um pai, um bom pai ou um bom esposo. Você está querendo aprender. Sim, mas o que acontece? Eu consigo entender e identificar, tanto na Santa Missa, quanto na Palavra do Senhor, quanto nos louvores que a gente canta, sabe? Tanto quando eu assisto o Frei Gilson, né? Sempre que eu estou consumindo esse conteúdo de Deus, que Ele nos deixou aqui pra gente, eu identifico o quão importante que é a família ter um esposo conectado com Deus. Porque talvez ele não vai ser o mais amoroso para o filho. Talvez ele não vai ser o que vai ser melhor intercessor para Deus. Mas isso vai incentivar a sua esposa para ela ser melhor em tudo isso. Sim. Isso vai despertar nela essa sabedoria também. Ela vai identificar qual que é a posição dela dentro do lar. Enquanto mãe, enquanto esposa. Não que ninguém tenha que ser menor do que ninguém. Não é isso que eu estou querendo trazer aqui. Mas os papéis estão muito invertidos. Tem muito casal, tia, que está uma confusão total. Sim. Uma confusão total. O filho não consegue respeitar o pai. Né? A mãe acaba que não consegue ter contato com o esposo. A mulher não tem mais aquela amizade com o esposo. Igual eu te falei, é o limite de hoje em dia. Sim. Hoje ninguém tem limite mais para nada. A mulher não tem mais aquela amizade com o esposo. Né? Gente, para pensar. Veja um casal, uma hora que vocês estiverem olhando, quando vocês verem na rua, sabe aquele casal de idoso, aquele casal de velhinho, que está ali, que está conversando, que você vê na frente de casa. Esse pessoal é de uma geração muito antes da nossa. Por que a gente perdeu isso? Você pode ter certeza que esse casal gerou frutos que também geraram mais frutos, que as famílias também permaneceram. Né? Por quê? Por causa que essa raiz, né? Esse exemplo foi passado adiante. Tudo começa dentro de casa, né? Se eu não tenho uma influência dentro de casa de estar frequente na missa, de buscar a Deus, bem dificilmente eu vou ter tendências, né? Sim. Não que, não possa acontecer um azarão que nem eu. Eu sou a verdadeira zebra. Tem uma palavra que fala muito sobre a minha vida. Um dia ainda eu quero trazê-la aqui ainda. Mas pode continuar. Você não é zebra, o Diego. Deus sabe todas as coisas. E na hora certa ele traz a pessoa por perto. Sim. Mas eu brinco assim, tia, que eu sou a zebra porque eu não tinha contato nenhum mais com Deus. A minha mãe, por incrível que pareça, a minha mãe sempre foi católica. O nome dela é Maria Aparecida. O nome da tia dela era Maria Aparecida. A minha finada bisavó deixou um terção gigante. Eu nem sabia. Se eu soubesse o quão era importante aquilo, eu tinha guardado tudo aquilo. Eu não fazia nem ideia o tanto que isso tudo era importante. Minha mãe era de outra religião, eu não vou citar aqui para a gente não tomar haters, mas minha mãe é de uma outra religião que eu nunca me senti feliz lá nessa igreja. Nunca. Posso falar isso aí. Meu coração totalmente limpo, eu nunca me senti feliz lá. Tanto é que no dia que ela falou para mim que eu não precisaria mais ir, eu ia obrigado. Eu acho que eu pulei de alegria. Algumas vezes voltei lá, sim. Por quê? Porque era o contato que eu tinha com a fé. Eu acreditava que aquilo era importante para mim. Mas tia, quando eu conheci a fé católica, aí que eu pude ver que eu sempre fui católico. Eu só não sabia disso ainda. Que é a verdadeira igreja, né? Sim. E aí, a Ana de Cadaiane fala que às vezes a pessoa não tem esse contato, como eu nunca não tinha. Sim. Mas é possível a gente ter esse contato. Com certeza. A conversão da gente, a gente tem uma vida para poder ter essa conversão, né? Sim. Então, mas a gente tem que querer ir buscando, né? E é uma coisa assim, eu penso assim, eu também já fui criança, eu já fui jovem, aí ia na igreja, eu cantava, eu rezava. Mas cada vez que você mais convive e você vai mais na igreja, você aprende mais. Você aprende Sim. muito mais com a palavra, com os ensinamentos, né? Se você não vai, se você não está procurando, não está buscando, como que você vai aprender? Não tem como, né, tia? Entendeu? É impressionante. Meu pai também não ia na igreja, minha mãe que levava a gente na igreja. Sim. Entendeu? Mas a fé, a salvação é individual. Sim. Com certeza. Entendeu? A gente tem que ir pedir a Deus pela família inteira, que a hora certa a pessoa vai, a pessoa, né? Eu tenho uma irmã minha, eu vou até publicar esse podcast lá, vou marcar ela para ela assistir. Tem uma irmã minha que ela ainda é pagã, ainda ela não tem o batismo ainda, não recebeu essa absolvição.
né? E eu ainda tenho ainda fé ainda que a gente vai ainda junto na missa ainda. Eu quero levar ela para a missa. Então, às vezes a salvação dela pode acontecer através de você. Então, para ela conseguir assim, entender o que me... tão bom que é, né? Para ela conseguir sentir um pouquinho daquilo tudo que me preenche. Que alegria que é a gente saber de Deus e a gente falar sobre Deus. Sim. Eu fico muito triste quando eu vejo uma família... assim, quando perde um ente querido e fica triste e dando culpa a Deus, sendo que há uma lei, todo mundo, isso aqui é uma passagem. Essa é a lei mais certa que Mas temos, eles né? não têm uma convivência, eles não têm aquela explicação, que essa é uma passagem e a gente vai ressuscitar. Ainda tem muita gente precisando de ouvir, de falar de Deus. Tem muita gente para a gente buscar e trazer para dentro da igreja, para os encontros de jovens. Tem muito jovem precisando de amor, de carinho, de abraço. Sim, demais, né, tia? Né? Demais. Eu sou apaixonada, sabe, Diego, por trabalhar com os jovens. Eu acho assim que é a coisa mais maravilhosa que tem. Sabe por quê? Porque tem muitos jovens que o pai e a mãe talvez não conversa, não brinca, não dá atenção, entendeu? Sim. E tem muita gente que precisa, tem muito jovem que está aí, ó, na rua, por falta disso. E a gente tem que buscar. Tia, como que é impressionante. Tem pais, eu vou dar mais uma lapada aqui nos pais, nos homens. Tem muitos pais que conseguem valorizar tudo que vê na rua, o filho dos outros, a família do outro, a casa do amigo. Tudo que o amigo tem, tudo que os outros têm é ótimo. Quando chega na própria casa, não consegue dar um abraço no próprio filho, não consegue abraçar a própria esposa, né? Agradecer pela comida que ela faz ali. Talvez não é a comida do restaurante, mas ela gastou um tempo e ela se dedicou para fazer para você. Né? Então, muitas vezes, tem muitos homens que têm a capacidade de ficar maravilhado com tudo que tem na rua, no mundo, fora de casa, e quando chega em casa, só oferece pedrada, só maltratos, só agressão. Não é porque não conhece Deus. Só indiferença. Tia, a senhora falou tudo. Quem não conhece Deus não conhece o amor. Quem não conhece Deus não Quem conhece. não conhece Deus, é o próprio amor, não conhece o amor. Não conhece. Você só consegue entregar amor para alguém quando você sente a grandeza do amor de Jesus por nós. E não é o contrário. É a grandeza do amor de Jesus por nós. Quando a gente consegue entender o tanto que Ele nos amou, o tanto que Ele nos ama, o quanto que Ele fez por nós. Gente, Ele deixou tudo. A gente consegue, assim, entender o que é o amor e compartilhá-lo. Ele deixou tudo. Ele é perfeito em tudo que Ele fez na nossa vida, né? Sim. Porque deu alimento, deu água, deu tudo. Jesus, ele sabia por tudo que ele ia passar, né? Sabia. Ele sabia por tudo que ele ia passar. E mesmo assim, ele, em por amor a nós, ele... Eu não consigo lembrar o versículo. Nem merecemos. Em Lucas está bem escrito assim, que ele, sabendo já que ele ia ser crucificado, ele volta até Jerusalém, né? Para assim celebrar ali aquele momento da comunhão, deixar para a gente esse sacramento, esse maravilhoso sacramento da comunhão, e logo após ser crucificado. Ele sabia de tudo isso daí. Acho que esse ato de entrega é tão assim, eu não vou nem usar a palavra impressionante, é uma coisa assim tão intensa. Sim. Né? É tão intenso isso, uma pessoa... quando eu era criança, que eu ia para a escola, que eu sabia que eu ia apanhar na escola, eu não queria nem ir. Você tá doido? O que vai fazer eu para a escola ou sabendo que eu vou apanhar na escola? Não tô besta. Tô ficando doido? Jesus Cristo sabia que ele ia ser humilhado, chicoteado, crucificado. O povo ia cuspir na cara dele. Ia atacar. Eu vou falar aqui, tá? Talvez muita gente não sabe. O que foi dado para ele beber foi urina podre. Senhor Jesus. Foi dado urina podre para o Senhor Jesus beber, quando ele pediu água. Será que a gente não está dando urina podre para o Senhor Jesus quando ele vem falar com a gente? Será que até hoje a gente não está criando essas cicatrizes nele ainda? É que eu li um dia desses, né, no Twitter, que a gente não deve ter medo de pecar por ser errado, mas por machucar Jesus, Sim. né? Sim. Por saber que é errado e por saber os machucados que nós causamos nele. Por isso né? que Porque nós estamos pecando contra ele. Para ele, para a gente não cair. Eu achei no muito pecado, forte. Né? Sabedoria, entendimento, né? Discernimento do que é certo para a gente fazer, porque não é fácil, né? Não é fácil. O corpo da gente, a gente, né? Parte para o lado mais fácil, para o lado mais... O nosso lado animal, tia, ele quer prevalecer. Sim. Ele quer correr pro prazer e fugir da dor.
A porta mais larga, mais melhor, né, para passar. A pessoa que delícia, é uma delícia comer uma pizza. Eu mesmo, bicho, eu sou apaixonado em pizza. Todo mundo tá vendo meu tamanho aqui. Eu também, adoro. Mas não é difícil controlar a gula? É um dos Não piores. seria, será que não é isso que Deus quer pra mim? Será que Ele não quer? Meu filho, controla a sua gula. Eu tenho tanta coisa reservada pra você, mas se você não dá esse passo, como é que eu vou te ajudar? Exato. Às vezes a gente deixa de receber muitas Muitas graças. né? Muitas graças por teimosia nossa, Por teimosia. de achar que a gente pode andar com os nossos próprios pés. E não pode. Aí bate a cara e volta para trás. Exato. O filho pródigo. Olha lá. Né, talvez o Senhor Jesus tenha muitas graças pra mim, pra vocês, e a gente não consegue receber porque a gente não conseguiu abrir a porta ainda. Jesus está batendo na porta e eu tô aqui. E você não tá nem tchum. Também, Depois eu vou. Amanhã, depois eu vou. Deixa sempre para amanhã as coisas de Deus. Sim. Ou senão você vem na igreja, muitas pessoas falam assim, faz uma casa aí perto da igreja. Não é fácil, não. Eu não sei a senhora, mas eu fico irado com isso aí, sabia? Eu nem esquento. Eu fico. Pra piorar ainda, eu sou colérico, né? É importante que eu tô bem, é importante que eu me sinto bem. Dentro da igreja é a melhor coisa que existe. Não, eu fico irado. Pra piorar, o meu temperamento é colérico. Vocês já estudaram sobre temperamento já? Não. Então, se tiver a oportunidade, vocês estudam, tá? Vocês também que estão assistindo a gente aí, quando tiver um tempo, uma oportunidade, estuda sobre temperamentos, de preferência com o padre Paulo Ricardo, que ele explica muito bem. E foi ali que eu entendi um dos meus piores defeitos, pecados, que mais me leva a pecar mais ainda, é a ira. Eu tenho muito esse problema, tia. E aí, quando tem algum tipo de discussão assim sobre a igreja, na verdade nem discussão, alguma pessoa vem falar alguma coisa pra mim, eu por dentro eu fico muito revoltado, eu fico muito irado. A vontade que me dá naquele momento é de xingar a pessoa, né? Falar um monte de coisa. Mas a gente tem que se segurar, se controlar pra não ficar arrumando confusão no meio da rua, né? Mas como que é difícil, a pessoa não procura salvação, ainda se incomoda com quem procura. É que você fica, assim, revoltado por ver a ignorância de muitas pessoas, né? Não, além da ignorância, é afronta, né? Porque ela tá te atacando aquilo que te faz tão bem de falar assim, cara, a pessoa é tão infeliz quando ela tem a capacidade de vir lançar a flecha aqui, ó. Cadê a flecha aqui, ó? Nem a flecha é lançada durante o dia. De dia, nego vem apavorar a sua cabeça. Se você vai para a igreja, se você vive na comunhão, se acontece de você fazer uma coisa errada, a pessoa fala, e ainda vai na igreja, imagina se não fosse. Você ainda vira o bode expiatório. Pra você ver como é que esse tipo de pessoa, né, eles têm ali tanta fé no mal, que eles não procuram o bem, se incomodam porque você procura o bem, e quando você vacila, eles estão ali à espreita para te apontar o dedo. Olha só como é que esse pessoal é esforçado, né? Meu irmão e minha irmã que estão nessa vida se esforça para se salvar. Eu tô buscando a minha salvação. Não fica se esforçando para cuidar da vida dos outros, não se esforça para se salvar, né? Se você estiver aqui acompanhando a gente, por favor, eu tenho certeza que você tem uma Bíblia na sua casa, abre no Salmo, na minha aqui está Salmo 91, parênteses 90, tá bom? Viver sobre a proteção de Deus. A minha Bíblia é a Nova Pastoral, não sei se tem esse modelo mais. Então, você que está aí assistindo a gente, que se esforça para ficar cuidando da vida do seu irmão, do seu vizinho, do sei lá, de quem que você está cuidando da vida, vai cuidar da sua própria vida, vai buscar a salvação, abra a Bíblia aqui, leia o Salmo 90, 91, faz uma reflexão, faz um exame de consciência. Parece que é difícil, não é isso, né? Exame de consciência, mas é muito simples. Começa a pensar, será que a sua vida está boa? Será que o que você está fazendo está certo? Está te fazendo bem isso? Está trazendo bem para sua casa, para o seu lar? Eu vejo assim, eu fico pensando que nem de ver esses jovens, né, que vai pelos prazeres do mundo, de tantas coisas ruins que acontecem aqui fora, como que ainda preferem procurar a vida mundana ao invés de procurar uma coisa que vai fazer tão bem. Sim. E aí, se acontece alguma coisa errada ainda falar que é culpa de Deus. Isso. No final, ainda a culpa ainda sobra para Deus. Uhum. Eu tomo as minhas próprias escolhas. Sim. Não, é Deus que está Por exemplo, eu vou lá, eu decidi que eu vou beber no sábado à noite. Eu vou chamar 2, 3 amigos e nós vamos beber a noite inteira. De repente, eu decidi que onde eu tô não tá bom e eu vou pegar o carro e eu vou partir para outro lugar. Uhum.
talvez 100, 200, 300 quilômetros de estrada. Eu chego nesse lugar, eu decido beber mais um tanto ainda, talvez até usar droga, se envolver com gente errada, perigosa, que você nem conhece. Na volta você vai e bate o carro, né? Se Deus abençoar de ninguém morrer, você vai arregaçar tudo, o carro vai se machucar, ainda vai apanhar a culpa de Deus ainda. Porque ele não cuidou, não protegeu. Talvez seus pais vai apanhar a culpa de Deus ainda. Mas ninguém tá vendo que você estava exercendo o seu livre-arbítrio. Olha aqui, fala, quando me invocar... Deixa eu ler aqui. Quando me invocar, eu atenderei. Nas tribulações estarei com ele. Hei de livrar-vos e cobrirei de glória. Seja favorecido de dias longos e eu lhe mostrarei a minha salvação. Então, quer dizer, Deus, ele faz a parte dele. A gente tem que fazer as nossas escolhas. Sim. Ele está aqui oferecendo que vai te proteger, de te livrar e vai te dar a salvação. Só depende da gente querer. Sim. E fazer a nossa parte. Abrir a porta, né, tia? Abrir a porta que a graça será entregue. Sim. Tenho certeza disso. Eu tô descobrindo um tanto de coisa nova na igreja que eu tô gostando de fazer. Né? Eu voltei a tocar violão, tô até querendo virar cantor. Que né? bênção. Cada dia que passa, o meu trato com as pessoas tá melhor. Acredita nisso, tia? Eu era muito intolerante, eu era muito sem paciência. Cada dia que passa, eu tô mais paciente, mais reflexivo, né? A gente também tem que ocultar, né? Tirar de nós essa nossa coisa ruim também, que ofende as pessoas. Então, cada dia que passa, eu estou conseguindo refletir mais sobre isso, né? Por muitas vezes, estou conseguindo evitar muitos pecados. É o que ele está te falando aqui. A gente, quando consegue ter um limite nas coisas. Sim. A gente não está proibindo ninguém, falando que ninguém pode sair, que ninguém pode festar, que ninguém pode beber. Mas tudo tem que ter limite, entendeu? Quando passa do limite, não existe. Quando você come demais, você passa mal. Quando você bebe demais, você toma muito sol, você não... Fica ensolarado. Entendeu? Você está muito frio, você fica sem roupa no frio. Também fica doente. Tudo tem limite. Aí as pessoas têm que entender isso. E a falta de Deus também tem limite. Sim. A falta de Deus também tem limite. Chega um ponto, nós teve uma vez uma palestra aqui, e um homem veio e deu uma palestra para nós. E ele falou, quando você fica longe de Deus, você não faz a vontade do mundo. Você faz a sua vontade. Quando você está junto de Deus, que você faz a vontade de Deus, você anda pelos caminhos de Deus. Porque quando você vai fazer uma coisa errada, você pensa primeiro. Pensa. É impressionante como que a gente sabe que a gente está fazendo coisa errada. A gente sabe certinho onde que começou e como é que foi que você executou. O seu consciente fala, não é por aí. Não, é totalmente racional, tia. Sim, porque Deus está te cuidando. Sim. Porque você tem a proteção de Deus. É diferente de uma pessoa que anda pelo mundo, que não está nem aí. E quando a gente vai fazer o bem, até é bom colocar esse ponto, porque quando a gente vai praticar o bem para alguém, o bem de verdade do nosso coração, muitas vezes a gente esquece, não sabe nem como é que fez, e se lembrar quando for refletir, fala, é sério mesmo que eu fiz isso? Né? A gente é usado pelo Espírito Santo. O bem mesmo de verdade não é da nossa natureza, é do nosso espírito. Sim. Mas a gente não tem entendimento para compreender o nosso espírito. Assim. Mas Deus dá entendimento para a gente fazer o bem. Quando você pede entendimento, discernimento para Deus, Ele te ajuda a viver no bem. Quando você vê uma pessoa que está precisando, você vai ajudar. Sim. E não é só precisar é de tudo, né? Desde uma palavra amiga, uma conversa. É por isso que eu me apaixonei pela Igreja Católica. É uma coisa assim que cresceu dentro de mim que eu não sei nem explicar, sabia? Sim. Porque assim, eu chego na missa, né? Eu espero que quem não seja católico estiver assistindo esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença para alguém. Quando eu chego na missa, quando eu chego na igreja, assim, por muitas vezes eu nem olho, na verdade, em volta, mas quando eu olho em volta, e aí eu vejo assim as pessoas, né? Os irmãos que estão ali, que a gente está ali participando da Santa Missa, ali tem de todas as classes sociais. Tem o rico, tem o pobre, tem o de cor diferente do outro, tem o mais gordo, o mais magro. Mas para Deus é tudo igual. Sim, e aí vem a parte que eu te falo para a senhora. O acolhimento que a Igreja Católica me trouxe, né?
a caridade, a piedade. Eu não posso falar muitas coisas que eu vivi no meu acampamento, mas para mim aquilo foi muito maravilhoso, tia. Eu me senti acolhido por pessoas que não me conheciam. Sim. Pessoas que, com certeza, se eu tivesse caído na rua ali embriagado, talvez não me levantariam. Mas o mover de Deus ele foi tão lindo, foi tão forte na minha vida, que pessoas que provavelmente nós nunca iríamos se encontrar, estavam lá de braços abertos para me acolher. É por isso que a gente tem que passar para as outras pessoas que não conhecem o amor de Deus. Por isso que a gente tem que trabalhar na igreja, participar, seguir em frente para a gente passar para outras pessoas. Para trazer essas pessoas para cá. Para eles conhecer, para eles viver. Trazê-los para casa, né, tia? Para casa do Pai. Esse que é o nosso destino. Essa tem que ser a nossa rota sempre. Sim, pescadores de homens. Isso, a gente sempre tem que estar na casa do Pai. Né? A gente sempre tem porque que estar no favor de Deus. Porque a gente come todo dia, mas a gente tem que ter alimento para a alma, para o espírito. E quando chegar na casa do Pai, a gente tem que ter a humildade de chamá-lo de papai. A humildade de chamá-lo de papai. Né? Você não tem seu pai, né, Dai? Claro que tem, tio Mendonça. Experimenta chamar ele de papai. Chega nele e fala assim, ô papai. Ou chama, papai, vem aqui. Você mesmo, você analisa a sua reação e a dele. Porque quando a gente usa papai, a gente volta a ser pequeno. É mais íntimo, né? Sim, a gente volta a precisar, a ser dependente. A gente volta a mostrar para o nosso pai o tanto que ele é importante para a gente. Né? Eu não posso mais fazer isso, porque infelizmente meu pai já não está mais entre nós. Mas como que eu queria ter tido essa reflexão antes? Da importância de eu chamá-lo de papai. Né? Da importância de também na presença do Senhor Jesus, eu tê-lo como meu papai. Deus é perfeito, né, o Diego? Deus fez na família, o pai, a mãe, para multiplicar. Ele pensou em tudo. Pensou em tudo. Eu sou apaixonada, sabe? Cada vez que eu venho na igreja, eu me apaixono mais ainda por Deus. Porque a gente chega doente e a gente sai aliviado. Sai curado, né, tia? E o que acontece, infelizmente, né, de muitas pessoas deixarem a igreja católica é por ela falar o que não que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa. Sim. E aí o que a gente precisa é o que machuca, né? Porque a gente toca tá errando. na nossa cólera, né? E aí, né? Porque quando você pede para Deus a palavra, Ele manda a palavra. Ele manda. Sim. E aí eu falo assim, mas aqui não tá me agradando, porque só fala coisa que eu não gosto, coisa que não me agrada, eu vou procurar em outras igrejas, né? Que daí vai falar o que você quer escutar. Mas é o que eu te falei. Como que você colocou isso aí, Daiane? Outro ponto muito interessante, outra reflexão muito interessante. Na Igreja Católica, o Senhor Jesus é o centro. Deus é o centro. Nossa Senhora, por muitas vezes, é o nosso centro. Ela é louvada, né? A gente também veneramos ela. Então, não são homens que são o centro. Não. Tanto é que o padre não está com vaidades. A roupa do padre não tem vaidade. Não é o ser humano que é o centro. Sim, Jesus é o centro. Agora, no protestantismo, é o contrário. As pessoas são o centro. Tem lá o seu fulano. Irmãos, olha só, temos aqui a visita hoje do seu fulano no nosso culto. Vamos acolhê-lo. Será que isso aí está certo? Será que era para ser assim? O que a senhora acha, tia? Será que Deus, quando deixou para a gente lá o Santíssimo Sacrifício lá, perante os apóstolos, que ele encerrou, finalizou o sacrifício de carne, de sangue real e instituiu o sacrifício do trigo? Ensinou ali os apóstolos a trazer o corpo de Cristo naquele simples pedaço de pão. Será que ele merece isso? Que muitas vezes nossos irmãos, e talvez até a gente mesmo faz. Talvez a gente chega também na igreja aqui, talvez só por causa do nosso amigo, por causa do fulano. Às vezes a gente está ali sentado no banco ali, e de repente alguém, olha só como é que é. Às vezes alguém fala alguma coisa 3, 4 bancos atrás, a gente escuta. Mas o que o padre está falando na frente, a gente fala que não está entendendo. Não estou conseguindo entender o que o padre está falando. Aí eu venho de novo e falo, a gente tem que pedir discernimento a Deus. Sim. Que é abrir a nossa cabeça para a gente entender a palavra que Ele quer falar para a gente. Sim. A nossa igreja é rica e maravilhosa, né? De todo... Olha essa novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Esse óleo ungido, eu recebi uma grande graça. Eu tinha os dedos assim, ó, todo rachado, que saía sangue. E toda vez que eu vinha na missa na quarta-feira, eu passava aqui na cabeça, passava nos dedos aqui, ó. Nunca mais.
Então a gente recebe bênção todo dia. Sim. Entendeu? E as pessoas não vejam isso. Bênçãos e milagres, né, tia? Bênçãos e milagres. E só um Transbordando. adentro aqui, os milagres, eles só acontecem, só foram comprovados dentro da Igreja Só. Católica. Não acontece em outro Um lugar. dia você me falou isso e eu contestei você, mas eu tenho certeza que você está super certa. Tenho certeza que no dia que a minha mãe alcançou o milagre pro meu pai, foi pedindo para Nossa Senhora. Que é a nossa grande intercessora, né? Né? Eu tenho certeza disso aí. Pede a mãe que o filho tem. Sim. Né? Eu tive um milagre na minha casa. Tive um milagre. Meu pai, ele teve um problema na vida dele que através das orações da minha mãe, ele teve um milagre. Eu tenho certeza que ela pediu para Nossa Senhora. Sim. Eu tenho certeza disso. Porque não foi à toa que ela apareceu para mim no acampamento. Né? Não foi à toa que eu entendi o tão importante que ela é, né? Esse amor maravilhoso que ela tem por nós. E o que você fala é verdade, Dani. O que você falou é verdade. Aquele dia eu te contestei, mas é pura verdade. Tenho certeza disso aí. Porque é impressionante como que a gente pode ser muito melhor dentro da Igreja Católica. Muito melhor. Tudo que a gente tem de bom pode ser 10 vezes melhorado ali dentro. Desde que a gente tenha humildade, né? Sim. E ali, vamos dizer assim, uma mínima sabedoria para a gente poder lidar com tudo que nos é entregue. Mas só da gente ter humildade, estar ali pedindo, estar disposto ali, estar a favor, né? Estar no favor do nosso Senhor Jesus. Cada dia que você vai, você aprende mais. E cada dia que você vai, você... Nossa, Sim. não tenho o que falar. Cada dia que vai é uma bênção. Eu sou apaixonada, então. São sentimentos inexplicáveis. Dá vontade de você sair tocando assim as pessoas para que elas possam sentir, mas... Não é? Trazer a difícil. pessoa e falar, olha, aqui é o caminho. Principalmente, Venha pra cá que aqui vai resolver seu problema. principalmente no acampamento, Dani. Eu vou falar pra você uma coisa assim, eu fico incrível como que as pessoas não conseguiram sentir o que eu senti dentro do acampamento. Algumas pessoas, né? Não tô julgando ninguém, não é esse o ponto. Eu falo assim, é muito, assim, o que aconteceu comigo lá dentro foi muito impressionante, né, na minha vida. E tem pessoas que não sentiram isso. Por que será? Porque talvez não abriram a porta. Talvez você, É a preparação, coração né? gelado, mas talvez, tia, tem aquele cidadão do coração petrificado, ele não consegue abrir o coração, não consegue chegar na missa e quando estiver na presença do Santíssimo, de fato pedir, Senhor Jesus, eu sei que eu sou pequeno, eu sei que eu sou falho, né? Preenche o meu coração, Às vezes preenche tem o meu vergonha, espírito, né? Tem vergonha. Medo. é só pedir. Tem vergonha. Tanto é que está aqui no Salmo. Eu já percebo na missa que tem gente que tem vergonha de rezar o Pai Nosso alto. Se você reza alto, que as pessoas ouvem você rezar, eles ficam procurando quem está rezando. Então, precisa ver Entendeu? como é que tá, na verdade não está conectado com Deus, né, tia? Entendeu? Canta um cântico lá e eu gosto de cantar junto. Sim. A pessoa fica te olhando assim, fala, acho que essa daí veio de outro lugar, porque é impossível, né? Cantar desse E jeito. para quem não sabe, cantar os louvores também é uma maneira de rezar. Sim. É uma oração. Os salmos são cânticos. Quando você, ô sabidão, que você entra, você começa a ler os salmos são cânticos. É por isso que o salmo na igreja é cantado também. Por que não louvar ao Senhor junto com a banda que está cantando? Sim. Maravilhoso. Né? Se você também não quer fazer, também não tem problema. Não precisa se incomodar com quem está fazendo. É maravilhoso. Eu sou... Não tem como falar, né? Então eu gosto muito. Bom, maravilha, né? Bom falar de Deus, né? Maravilhoso. Então que é gostoso. E aí, produção? Já deu o tempo? Algum ponto? A senhora está contente? Está aqui Tô hoje? Muito Está bom. feliz? Muito bom. Que bom, tia, que a senhora veio, viu? Muito bom. Eu fiquei preocupado, a senhora não estava muito assim. Eu falei, não, meu Deus, tomara abençoa para a tia Maria vir. E vai ser porque bom. eu sou bem... Eu não gosto de falar no microfone. Eu tenho vergonha, entendeu? Mas você lembra que eu te falei que aqui era Mas eu grande gosto de esforço? brincar muito, de fazer Aham. macaquice é comigo mesmo, né? Mas a senhora lembra que eu te falei que... Eu tenho que aprender mais a ler, sabe? Eu não sou muito, eu tenho que estudar, mas a preguiça é muito, né? Olha aí, outro pecado capital. A gente precisa aprender muito, a gente precisa ler, rezar muito pra gente cada dia mais aprofundar, né? Porque sem você ler, você não consegue entender a palavra de Deus. Só de ouvir, você não guarda tudo. Não. Tem que estar ali, né? Tem Agora, diferença. esse salmo aqui é incrível. É o salmo que eu mais rezava. Ele é lindo Minha mesmo. Bíblia, eu tenho uma Bíblia lá em casa bem antiga, chega a página, chega a estar vermelha, amarela, de tanto que eu rezava esse salmo aqui. É incrível. A força que ele tem, né, tia? Ele é bem forte.
Ele é muito especial. É muito completo, né? Sim, Ele e é uma oração, né? Sim. É um fora do normal. Ele pega bem nos nossos medos, né? Sim. Assim, na nossa insegurança, na nossa fraqueza, né? Porque a gente, como ser humano, a gente é muito fraco. E aí o Senhor Jesus, ele vem falando aqui, Deus, né? Nosso Deus do Altíssimo, ele vem falando aqui tudo que a gente precisa saber, da disposição que ele está por nós. Com os braços abertos, Isso. nos esperando. Não é, o verbo não é tem, é está. Está. Né? Ele está por nós. A gente só precisa invocá-lo. Né? Cairão 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Quanto a você, nada poderá atingi-lo. Né? Então o que acontece? Quem está sob a proteção de Deus vai estar protegido. Né? Talvez a pessoa que está do seu lado vai sucumbir, mas você vai estar de pé. E quer ver aqui, ó, tem um pedacinho que fala bem assim, ó. Basta que você olhe com os próprios olhos para ver a retribuição aos ímpios. E a justiça sempre está com ele também. Né? Ele vai fazer assim, ele vai te mostrar. Basta que você tenha os olhos de fato, essa mente da sabedoria, você vai enxergar. A gente não pode julgar. Quem vai é Deus. Sim, a gente não pode julgar de modo algum, mas a gente vai sempre conseguir observar. Sim. Olha, aquela pessoa não estava ali sob a proteção de Deus. Olha lá. Olha só o preço que ela está pagando. Né? A gente também tem que ser realista. Né? A justiça também está aqui. A justiça também acompanha a palavra do Senhor. Ele está aqui para nos ajudar, para nos defender, para nos salvar. Ó, tu que habita sob a proteção do Altíssimo, que moras na sombra do Onipotente, diz o Senhor, sois o meu refúgio e a minha Cinderela. É forte, né? Ele te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas asas e sobre as suas asas encontrará refúgio. É tudo que a gente falou. O refúgio que a gente encontra quando a gente está perseverante, quando a gente está buscando Deus. É esse o refúgio. Não é que a gente é melhor que ninguém. Não, nós não somos melhor. Todo mundo é igual. Mas quando a gente procura a palavra, porque nós que tem que procurar Deus, não é Ele. Sim. Isso está invertido hoje em dia. Muita gente pensa que Deus tem que procurar a gente, mas isso aí está totalmente errado. É nós que tem que ajoelhar e pedir misericórdia, Senhor, porque nós não somos nada. A senhora não vê o tanto de gente querendo inventar dentro da religião? Não consegue mais, de fato, se moldar a palavra, não consegue mais... Não, eles querem que a palavra seja o que eles querem se fazer. moldem a eles, né? Não. Entendeu? Isso aí está muito errado. Isso aí é um grande mal que vem na nossa sociedade, né, que já deve vir há tempos, mas cada dia que passa está mais difundido, porque nunca tivemos tão globalizado quanto hoje. Hoje a gente consegue ver o que o pessoal está pensando lá no Japão. E é engraçado, né? A internet, como que é? A pessoa fala uma coisa, eles invertem o que a pessoa fala. Sim. E Deus, ninguém consegue inverter o que está escrito aqui, ó. Não. Essa é a pura verdade. Porque eles estão globalizados, mas isso aqui é universal. A Bíblia é universal. E parece que ela foi escrita hoje, não parece que ela foi escrita há tantos anos atrás. Totalmente. Ela fala a mesma coisa. A mesma língua. A mesma língua. Olha aqui. Sua fidelidade te será um escudo e proteção. Me falaram sobre isso esse final de semana, tia, você acredita? Ah, mas você está falando de uma palavra que foi escrita há tanto tempo, né? Talvez, será que se encaixaria para os tempos de hoje? Porque quando ela foi escrita lá, sei lá, com uns 1000 anos atrás, aí eu peguei, eu nem tinha nada disso na cabeça, mas veio como uma reflexão, assim, no momento ali, eu falei assim, né, a questão é o seguinte, a palavra de Deus, ela é atemporal. Ela é viva. Ela não tem tempo, ela não é, a gente pode dar uma data, 1800, não, ela é para agora, ela é para gente, Sim, ela é para mim, ela é para você. Entendeu? A questão não é 2022, 2023, 2001, 2019, 1900. Não. A palavra ela é para mim. Jesus já me conhece. Ele já me conhecia. Ele sabia do que eu ia precisar aqui da Bíblia. Talvez eu não consiga ler ela inteira durante a minha vida inteira. Mas eu acredito que tudo que eu preciso, eu vou encontrar aqui dentro. Tá aqui. Por quê? Porque ele já deixou reservado para mim. Então ela não tem tempo. Nós temos um tempo. Nós nascemos, crescemos e morremos. A palavra de Deus não.
Ela nos tudo foi. passará, Ela é sua palavra eterna. não passará. Isso. Não tem o cântico? Ela está aqui pra gente, ela está presente. Assim como o Espírito Santo também está aqui pra gente. A palavra de Deus está aqui para quem quiser ela, né, desfrutar, né, tia? Quem quiser estar com ela, quem quiser de fato Se abraçar. deliciar, porque eu acho assim que a palavra de Deus é uma delícia você começar a Sim. falar sobre Deus e sobre Nossa Senhora. Não tem outro assunto melhor. Não. Um dia eu conversei com um evangélico lá em Dourados, eu acho que eu conversei mais de 4 horas sobre a palavra de Deus. Ele não atacou minha religião e nem eu ataquei a religião dele. A gente falou sobre Deus, sobre o amor de Deus, sobre a sabedoria, tudo que vem de Deus, como é bom. Sim. E é muito bom se todo mundo pensasse assim, não de atacar um outro de uma religião ou de outra, mas sim, ele é o único Deus de todas as religiões. E o que tem que ter é respeito, né? Sim. Porque Deus sabe todas as coisas, quem está certo, quem está errado. Quem vai julgar é Ele, não é nós. Não é verdade? Com certeza. E quando você fala com o seu coração aberto, sem máscara, vamos falar a verdade. Deus sabe que você está com o seu coração aberto. Sim. Entendeu? Então eu acho assim, não tem que julgar. Eu tenho uma irmã da cristã, ela vem em casa, ela se acha salva. A salvação dela tá certa. Vai ser difícil, hein, tia, para esses irmãos chamar a gente de irmão lá no céu, hein? Então. Não vai ser fácil, não. Porque aqui na terra eles não conseguem. Estamos chegando lá. Porque aqui na terra eles não conseguem, não, tia. Nós somos pecadores, nós somos fracos, mas nós estamos buscando misericórdia dele. Desculpa até a piadinha, mas não vai ser fácil, não, tia. Eles chamam a gente de irmão quando vem encontrar com a gente lá. Opa, você aqui. Você vê, assim, não querendo entrar nesse assunto, mas tem religiões que não comem nem o que a gente faz. A minha irmã, a religião dela é desse jeito. Ela veio no casamento do meu sobrinho, ela não come a comida porque diz que é abençoada por aí. Pois é, e na Bíblia está escrito isso. Eu vi eu esqueci, no Facebook eu vi lá um teatro, lá uma encenação, e aí o padre pega e ele fala sobre isso, ele caça aqui, eu vou achar ainda, vou trazer no podcast. Na casa que chegar, na casa que estiver, comer e beber o que estiver. Isso é a palavra que está nesse livro aqui na Bíblia, comer e beber o que te for oferecido, né? Então a gente tem que ter essa humildade também, de se alimentar na casa do irmão mais humilde, por que não? Então será que a gente é tão importante assim que a gente não pode comer uma comida mais simples? Só pode comer se for feita pro sultão, pro rei? Chefe, né? Masterchef. Pelo amor de Deus, gente, isso também é humildade. Né? A gente não precisa ser só humilde só em ir lá acolher um mendigo na rua, talvez, mas sim também valorizar o que o seu irmão tem, o que ele faz. Com certeza. Né? É chegar na casa de alguém e não ficar reparando, não ficar julgando. Né? Ficar ali, ficar de coração aberto de fato. Sim. Né? Às vezes a pessoa vai lá preparar uma comida mais simples, mais humilde, por que não comer? Será que isso é tão importante e o que você assim? come por aí talvez não é tão assim, né? Então, será que às vezes na sua casa você não está comendo nada demais, mas chega na casa do outro, não, tem que comer só manjar e caviar. Gente, vamos ser mais humildes, né? Pelo amor de Deus. É o alimento que Deus deu, né? A gente tem que ter respeito pela comida. Sim. Eu tô parecendo assim que eu não tô gravando nada, parece que eu tô conversando com você. Mas eu falei pra você que a experiência era como se nós estivéssemos na cozinha conversando, numa mesa da cozinha. Muito bom. Vamos ver depois, né? Se tiver gravado. Não, você vai assistir lá e vai gostar, tenho certeza. Mas a gente tem muito que aprender, né? A gente precisa... Tem muito que aprender, tem muito, muito. E se a gente fica parado, a gente não consegue. A gente tem que... Eu falo todo dia, eu aprendo coisa nova todo dia. Todo dia. Eu gosto e eu vou atrás, não sou de ler, de escrever, mas eu gosto de escutar as pessoas, eu gosto de ir. Não, a gente tem que trazer a oração, né, tia? Servir a Deus e aos irmãos é a melhor coisa que existe. Sim. Eu gosto. Eu tô meio ansioso para chegar do acampamento 2023. Servir a Deus e aos irmãos é bom. Eu tô meio ansioso. Vou ajudar nesses lugares, eu gosto muito. Eu não sei se eu vou conseguir estar lá dentro, qual vai ser a minha função. Tô fazendo o possível para estar lá. E se eu conseguir essa graça de estar lá dentro, eu quero chegar lá com o coração 100% aberto.
para que eu possa também viver junto com os campistas, né? Mais esse momento da graça, né? Porque é bom demais. A É graça de maravilhoso. Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Ai, deixa eu falar agora que eu lembrei. Lembrou? Vai, então solta ela, né? É Solta que brava. a homilia do padre ontem foi tão rica, assim, que ele falou de diversos assuntos, mas... De manhã. Não, à noite. Nossa, foi assim, meu Deus, sensacional. Ontem o padre, ele arrasou. E ele falou uma coisa, assim, que é o que a gente... que eu sempre falo, né? Que ele falou assim que não é, assim, entre aspas, né? Nos esquecermos de Deus. O pior é quando a gente coloca algo que toma o lugar dele. Que Jesus tem que ser o centro, né? Ele tem que estar acima da nossa família, do nosso trabalho, do estudo. Primeiramente Deus. Primeiramente ele, né? O mandamento dele, amar a Deus sobre todas as coisas. Sim. Então, quando a gente esquece, a gente foge do nosso consciente. Mas quando a gente sabe que é o lugar dele, a gente coloca outra coisa na posição dele, é mais errado ainda. E quantas vezes né, a gente não faz isso? Ah, eu não vou na missa porque eu tô cansado. Eu não vou na missa porque eu tenho um compromisso, um aniversário, não sei o quê. Gente, é 1 hora. Ou porque eu não gosto do padre. Porque Tem eu não isso, gosto tem. do padre, porque eu não gosto da banda, porque eu não gosto É eu não gosto de quem tá cantando, eu não gosto do irmão fulano e tal. Então você tá colocando o seu orgulho no lugar de Deus. É. Na verdade, seu Deus é o orgulho, não é Deus Eu mais. não vou na igreja Não. por causa de fulano, eu vou por causa de Deus. Não importa quem esteja lá em cima, quem tá cantando, não. Eu Porque tô lá fulano por te causa de magoou. Deus. Não. Gente, todo mundo vai magoar a gente, é só a gente dar liberdade. Todo mundo é pecador. A gente É só é você pecador, deixar. mano. Fica perto de qualquer pessoa, faz uma nova amizade, dá 30 dias pra ver se a pessoa não vai te magoar. É um Você fato vai começando isso. a conhecer os defeitos da pessoa. Você fala, Sim, isso vai acontecer. Se deu espaço, deu liberdade, a pessoa vai te magoar. Mas isso não pode impedir você de procurar a salvação. De E o procurar perdão tá aí, o Senhor né? Jesus. e Justamente. Jesus pede para que nós perdoemos. Justamente. A gente, estando De certo ou procurar errado, a salvação gente e tem que dar o ajudar perdão. aquele irmão que talvez não consegue. A gente tem que buscar e procurar essas pessoas que não vai na igreja por causa do padre, não vai na igreja por causa de fulano. A gente tem que falar, você vai na igreja por causa de Deus, não por causa das pessoas que estão lá dentro. Teve um A gente final. não pode espelhar em ninguém, porque aquela pessoa passa, Sim. a pessoa vai embora, acontece qualquer coisa. Não, a gente tem que estar ali por Deus, por Nossa Senhora, Sim. pela vida que eles ensinou a gente, Sim. Pela salvação, né? pela tia? salvação. Teve um final de semana que a gente foi para Naviraí, foi uma formação para campistas, né? E aí teve teve uma palestra lá e o cara falou bem assim, né? Que muita gente permanece, por exemplo, vai os 4 dias pela emoção e quem continua é porque teve a experiência com Deus. Então, eu continuo porque eu tive minha experiência com Deus. Sim. E tem as pessoas que buscam estar os 4 dias só pela emoção. Às vezes é assim na missa. Eu fui numa missa, foi linda, maravilhosa, me causou emoção. Sim. Fui na outra, não gostei, não senti nada, não vou mais. Eu não tive uma experiência com Deus. Então, se a gente tem experiência com Deus, a gente é quebrantado e atraído por Ele. E se eu tenho emoção, chegar no outro dia e eu não senti o que eu senti da primeira vez, eu vou deixar de... É igual a paixão, né? A paixão acaba. O amor Exato, a paixão. Frei. Exatamente, o relacionamento. Eu vou fazer uma citação aqui, né, pro nosso Frei Gilson. Eu acho que ele não vai assistir esse podcast, não, mas estou falando aqui que o senhor falou, viu, Frei Gilson? Para mim isso fez todo sentido. Ele pegou e ele falou bem assim, uma passagem assim, ó, que é lindo você ir para missa, jejuar, né, rezar o terço, e rezar todo dia, e fazer penitência, né, e tudo mais quando você está no batismo do Espírito Santo, que ele te preenche, que você está 100%, que você está no colo do Pai. Esse foi o termo que ele usou, quando você está no colo do Pai, quando você ainda é aquela criancinha que está ali no colo do Pai. Então, tudo isso é muito maravilhoso. Isso te devolve muito. Mas aí tem um momento que a criança precisa crescer. Sim. Que o pai vai tirar ela do É o colo. desenvolvimento que eu te falei agora há pouco. Sim. Que a E gente vai crescendo na igreja, a gente vai aprendendo a cada dia que você Sim. participa, que você escuta a palavra de Deus, você vai aprendendo cada vez mais. Sim. E aí ele nessa pregação dele, ele falava assim, mas quando a criança sai do colo do pai, que aí sim ela conhece essa noite escura, é nesse momento
que você precisa, sim, exercitar a sua fé, que é bem aqui que você vai precisar dela. E aí é nessa escuridão que se você exercita a sua fé, que é muito mais bonito ainda Sim. do que você já estar na graça e continuar. Sim. Ele até fala, ele levanta bem esse ponto. Às vezes você está na missa aqui, você não está de coração 100%. Você se vê em você, você vê que você não está igual. Mas nesse momento, é aí que você tem que estar. É aí que você tem que buscar. Sim. É aí que você tem que estar nesse caminho do Senhor Jesus. Que é aí que ele vai te preencher. Tem muita gente que fala assim, eu não vou na missa hoje porque eu não estou bem, eu não vou comungar porque eu não estou sentindo que eu estou em pecado. Mas não é isso que Jesus nos pede. Que ele nos aceita com os nossos pecados. Não é porque eu fiz um pecado, eu tenho que procurar confissão. Não é deixar de comungar. De deixar de receber Jesus. É alimento. Exatamente. Pra gente não cair de novo. Sim. Pra gente não enfraquecer. Sim. É um remédio. Isso que o Fedilson falou, eu achei isso aí muito assim, tocou muito em mim, sabia? Porque a cada dia que passa, a cada semana que vem passando, a gente vem amadurecendo dentro da nossa própria fé. A gente vem tomando mais consciência, né? Eu acho que a Igreja Católica é assim que ela me cativa mais ainda. Porque essa liberdade, ela é intrínseca, entendeu? Tipo assim, faz parte da essência da igreja, esse conhecimento, entendeu? Essa distribuição de conhecimento, de riqueza. E quanto mais você conhece, mais você vai conhecendo, vai querendo conhecer, né? Vai criando a gente estado de êxtase. A Salve Rainha, né? Mas agora que o padre começou a rezar a Salve Rainha, a gente vê a beleza que é essa oração. Sim. Talvez antes a senhora não conseguia entender a gente rezava, a força mas não dessa era, oração. Né? Agora toda missa tem a Salve Rainha. Olha que bênção, gente. Entendeu? Sim. Como que é maravilhoso? Cada dia a gente aprende mais. A gente tem que largar de ser ignorante e cabeça dura. Sim. O pior cego é aquele que não quer ver, né, tia? A ser largar de ser ignorante e cabeça dura, você ir esquecer de muita coisa e vir para a igreja e rezar e pedir a Deus, porque só dele misericórdia a gente precisa. Olha o que está acontecendo no nosso Brasil, como que vai ficar. O que está acontecendo no mundo, né, tia? Lá em Nicarágua. Gente, as pessoas estão ficando sem a Santa Missa. Não, fecharam as igrejas todas. Então, imagina só. E a gente que tem aqui, a gente não dá valor. Prenderam os padres. Acho que o bispo foi preso também. Olha a situação. Tinha uns padres que iam para julgamento, né? Eu não estou acompanhando, porque eu estou sem as redes, mas... Não, se fosse... Né, não vou nem falar aqui o que eu pensei agora, para não... Esse aqui vai para a internet, Guarda. Né? Corta essa parte. Já corta aqui dentro da minha cabeça já. Mas, ó, guerra na Ucrânia... Né? Quem não consegue observar os sinais que estão cada dia mais presentes, na verdade, está se fingindo de tonto. Porque olha só, o que tinha a ver uma guerra na Ucrânia? Aí fala, Diego, não tem nada a ver para você, que você não entende de estratégia, disso, de aquilo. E é igual eu te Mas falo, olha lá, a chacina. A gente ser cristão, a gente ser católica, acreditar em Deus, não é só dentro da igreja, na sociedade, no meio ambiente, o que a gente faz, prestar atenção na água que você gasta, no lixo que você joga, que hoje é tudo descartável. E respeitar o próximo, né? A importância da comunidade, eu acho que vem muito nisso aí, tia. Respeitar o próximo. Talvez eu não me dou muito bem com aquele irmão, com aquela pessoa, mas aí que eu preciso mesmo enxergar Jesus na face dele ali. E rezar por ele. Isso, com certeza. Reza por ele. Sabe? Você não gosta dele, você reza por ele. Isso é libertador, tia, sabia? Porque você se desapega daquela pessoa. Sim. Você perdoa ela de uma maneira que aquela pessoa ela já não tem mais influência sobre o seu temperamento, sobre as suas emoções. E aí você só consegue dar para ela o que você tem de melhor. Gente. Até o ponto que, claro, que ela merecer também. A gente não deve ficar também, né, insistindo com quem não quer nada com a gente. A gente só oferece aquilo que a gente tem, né? Então... Não que eu também estou aqui falando para você ser indiferente a alguém, não é isso. Mas o que acontece? Você precisa tirar dentro de você esse mal. Esse veneno quem toma é a gente. Por exemplo, tia, eu não gosto da senhora. Eu não gosto da tia Maria, porque isso, porque aquilo. Toda vez que eu olhar pra você e eu lembrar que eu não gosto da senhora por isso, por aquilo, eu que tô tomando a dose do veneno. Ela tá vivendo a vida dela, você que tá... É eu que tô me consumindo. Talvez esse mal que eu tô criando possa atingi-la de alguma maneira. Mas a primeira pessoa a se lascar sou eu. É a lei do retorno, né? Tudo que vai, volta. Sim. Não tem outra lei. Não tem o que fazer. Não tem outro jeito. Infelizmente. Sim. O que está acontecendo aí, ó, do meio ambiente, é o que o próprio homem fez. Sim. E a gente tem que pensar muito nisso, como cristão,
Não é brincadeira, né? Não. A gente tem que pensar muito no que vai dizer para outra pessoa. Tem que tomar cuidado com essas flechas que a gente vive lançando sobre a vida dos outros, né? Principalmente sobre dentro da nossa casa. O que a gente está falando para os nossos filhos, né? O que a gente está plantando dentro da nossa vida. Você sabe, quando você é pai e mãe, você é o exemplo dos filhos. Sim. Mas, gente, maravilhoso esse bate-papo. Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Muito bom. Muito bom. Fazendo aqui, frisando mais uma vez aqui, por favor, curte esse conteúdo, tá? Compartilha, principalmente na sua casa, tá bom? Vamos fazer aquela dinâmica. A mãe compartilha com o filho compartilha com o pai, que eu tenho certeza que vai ser avassalador, né? Vai fazer a diferença. Semana né? que vem, se você quiser, eu venho de novo. Olha lá. Aí, ó, top. Eu não queria vir Top. Então, curte, compartilha, tá bom? Manda no grupo de WhatsApp, né? Eu tenho certeza aí que tem um monte de jovem que consegue fazer já edição, fazer corte, faz os cortes. Se quiser postar, posta, né? Esse canal aqui não tem fim lucrativo. O nosso negócio aqui é trazer falar de Deus, trazer a palavra, né? Não sei se eu posso chamar isso de catequese, mas é um jeito mais acessível da gente estar falando de Deus, estar falando das maravilhas de Deus na nossa vida, né? Então, muito obrigado novamente, tá bom? A disponibilidade de vocês. E vamos ler a Bíblia. Né? E a casa tá aberta, tempo. viu? Sejam muito bem-vindas, tá? Se a senhora tiver alguma coisa para trazer, alguma informação, alguma situação, por favor, o podcast tá de portas abertas. Né? A Daiane, quem não conhece a Daiane, ela é presidente ou vice-presidente? Vice-presidente. A Daiane é vice-presidente do acampamento Que Ágape, chique, né? daqui de Angélica. Isso, vice-presidente, né? Estamos com pessoas importantes aqui, tá? Vice-presidente do acampamento Ágape de Angélica, tá bom? Então, se você tem vontade de participar do acampamento, se isso mexe com você, se você sente no seu coração que o Senhor Jesus está falando seu nome, fulano, olha o acampamento, deve ser para o acampamento. Porque ele falou que conhece nós pelo nome. Isso, Aqui, ele vai ó. falar, Mané, Joaquim, Zé, você tem que ir para o acampamento. O que você vai fazer, tá? Eu vou deixar aqui agora já uma pérola aqui para você, que eu tenho certeza que você é esperto, você vai conseguir usar com sabedoria. O que você vai fazer? Você vai começar a vir para a missa, vai vir para a missa, vai vir para a missa. Você vai identificar quem são as pessoas do acampamento. Você vai de alguma maneira se aproximar. Não precisa chegar puxando o saco nem bajulando, não. Vai devagarzinho. Vai conhecendo. Opa, tudo bom? Tudo bem? Vai indo. Algum momento, eu tenho certeza que a graça vai chegar até você. Você vai ser notado. Você vai ser notado. E isso vai ser o seu divisor de água, tá bom? Combinado? Pessoal, muito obrigado, tá bom? Voltem sempre aqui. A casa está de portas abertas para vocês. E é isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, também. Diego. Eu fiquei meio apreensiva antes, mas quando precisar... eu tô feliz, eu quero Tamo ver junto. mais. Tamo junto. Esse mês é o mês da Bíblia. E vocês seguram aí que logo tem mais 2 episódios sobre a Bíblia pra gente poder fechar o mês de setembro com chave de ouro. Tamo junto. Podcast Papo Católico, viu? Tchau. É isso aí. Beleza. Tchau.